Nós vamos chamar agora para presidir, para abrir a primeira mesa deste evento, o jornalista e escritor Cléster Cavalcante, que irá palestrar sobre o tema neoescravismo. Ele que foi 3 vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura e com premiações internacionais por melhor reportagem ambiental da América do Sul, concedido pela Reuters Natalie Prize, o mais importante prêmio do jornalismo de direitos humanos do mundo, e Vladimir Herzog, também de direitos humanos. Cléster foi preso pelas forças do governo sírio de Bashar al-Assad, o que virou tema do seu premiado livro Dias de Inferno na Síria. Convidamos para presidir a mesa a doutora Marcela Mendes, da Mendes e Mendes Advocacia. Boa tarde a todas e todos os presentes. Em nome da Mendes e Mendes Advocacia e Consultoria, eu agradeço a presença de todos e de todas que vieram aqui nos prestigiar nessa tarde e desejo sucesso nos trabalhos. Começaremos hoje com o Cléster, realmente é uma honra para mim. O Cléster é um conhecido lá do nosso escritório. Nós já tivemos a honra de conversar e de tê-lo em outros eventos, em outras ocasiões. E tenho a honra hoje de presidir essa mesa aqui ao lado dele. Então, começaremos os trabalhos e sucesso. Pessoal, boa tarde. Queria primeiro agradecer ao convite do José para eu estar aqui. Acho muito interessante estar aqui com vocês hoje para falar sobre trabalho escravo contemporâneo, que é um dos temas que mais me afligem como cidadão do Brasil. Como a Marcela falou, eu sou jornalista, sou escritor. E eu, como escritor, como jornalista, eu trabalho em empresas, já trabalhei em alguns dos maiores veículos de comunicação do país, como a revista Veja, o Estadão, a Globo, a revista Isto É. E eu trabalho onde me pagam para trabalhar. Eu brinco sempre dizendo que eu sou um peão da notícia. Eu trabalho onde tem emprego, onde eu acho que eu posso ajudar, onde eu posso aprender, onde pagam bem também, obviamente. Isso é meu trabalho no dia a dia, Só que eu tenho meu trabalho autoral, que esse ninguém paga. Eu faço por minhas convicções, meus ideais, e eu tenho 5 livros publicados, sempre tratando de direitos humanos. A moça que apresentou aqui falou da minha experiência quando eu fui para a Síria fazer uma reportagem sobre a guerra, que todo mundo sabe que está rolando na Síria. E quando cheguei lá, mesmo entrando no país legalmente, com visto de imprensa, eu fui preso, fui torturado, ameaçado de morte pelo exército da Síria. Mas esse livro eu lancei em 2012, e meu livro mais recente é um livro sobre trabalho escravo contemporâneo. É um livro que o título do livro é A Dama da Liberdade. Nesse livro eu conto a vida e o trabalho de uma mulher que é auditora fiscal do trabalho, que dedicou a vida a combater o trabalho escravo, o trabalho infantil. Essa mulher está até hoje viva, trabalhando. E o livro conta a história dela, mas sempre costurando por episódios do trabalho escravo no Brasil, que é muito atual, acontece hoje isso. São casos muito graves, eu trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Mas antes de entrar na questão em si, trabalho... Esse microfone está meio ruim. Mas antes de entrar em si na questão do trabalho escravo, eu dou muitas palestras em universidades de direito, de jornalismo, em empresas e colégios, e eu sempre tenho muito cuidado com o que eu vou falar, porque vocês que estão aqui, até os mais experientes, ouvem quem está aqui e aquilo entra na cabeça da pessoa e muitas vezes faz algum efeito. E quando o público é jovem, eu tenho mais cuidado ainda, E eu quero deixar aqui uma coisa, a vereadora Marinô falar uma questão que eu acho que é muito importante a gente esclarecer. O Brasil tem as leis próprias, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a gente tem as esferas que decidem o que é e o que não é legal no Brasil. Eu nunca votei no Michel Temer, jamais votaria no Michel Temer. Mas ele foi legitimamente nomeado presidente do Brasil. Quem quiser discordar, discorda. Mas o Michel Temer é legitimamente presidente do país. Nunca votei nele, jamais votarei nele.
Todos, sem exceção, todos os 40 milhões de votos que deram a Dilma, deram ao Temer. E isso está na Constituição Federal do Brasil. Minha opinião não interessa em relação a isso. Eu acho muito importante esclarecer esses pontos para vocês que são mais jovens não levarem isso para casa achando que é verdade. Está errado, né? O processo do impeachment da Dilma passou por todas as etapas que a Constituição Federal prevê. Golpe é o que estavam tentando fazer na Venezuela. Isso aqui é outra coisa. Aqui tem as leis, foram seguidas, teve todos os recursos necessários. Então, assim, só para esclarecer esse ponto que eu acho importante. Teve outra pessoa aqui da mesa anterior à minha que falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria também destacar. Foi ele, eu não lembro ele aqui. Teu nome? Roberto. O Roberto estava aqui à direita, falou coisas muito boas, muito importantes. Eu acho que é esse o caminho que a gente... Ele falou coisas muito importantes. Ele citou aqui o caso do protesto dos alunos da Escola Pedroso. E citou o caso da JBS, pegando dinheiro do BNDES. O Roberto não citou os partidos. É assim que se trabalha. A gente só vai mudar isso aqui, essa bagunça que é o país, quando a gente tratar igual o político do PT e o político do PSDB. Não interessa se o cara é bom ou ruim. É assim que eu penso, é assim que eu ajo. Para mim, por mim, eu colocaria o Lula e o Aécio em praça pública e matralhava os dois. Para mim não interessa que partido o cara é. O Roberto citou o caso do colégio aqui, de Belém. É uma escola estadual, do governo do PSDB. E citou o caso da propina do BNDES dando para a JBS, no caso, na época do governo do PT. Mas ele não citou os partidos. É assim que a gente tem de pensar. Esqueçam partidos. Eles não estão nem aí para a gente. Os partidos querem crescer, querem pegar o poder, é isso que eles querem. Votem em pessoas que vocês acham que têm alguma decência, alguma capacidade. Se 4 anos depois essa pessoa não estiver fazendo um bom trabalho, manda embora, elege outro. Não reelege se você não estiver satisfeito só porque votou no cara. Política não é futebol. Futebol é o seguinte, o cara torce pelo Paysandu e pelo Remo, pelo Flamengo e pelo Corinthians. Não interessa para ele se o time dele está bem ou está mal. Ele vai torcer para aquele time. Política não é assim, pessoal. Se o partido no qual você votou está roubando, não está fazendo um bom trabalho, vota no outro partido. Esquece isso. Sabe, se a gente realmente quer mudar o Brasil, vocês têm um futuro pela frente bem maior do que a gente que tem mais tempo de idade. Vocês precisam ter isso em mente. Não votem em bandeiras partidárias. Votem em pessoas. Se 4 anos depois aquela pessoa não estiver fazendo um bom trabalho, votem em outra, independentemente do partido. Me perdoem por esse início politizado, eu não queria falar de política aqui, mas pelo que foi falado antes, eu achei que era relevante destacar esses pontos. Tá? Obrigado, desculpa. Agora vamos falar do que eu vim fazer aqui, né? Então, eu estava falando do livro, esse livro chama Dama da Liberdade, e nele eu conto a história de uma mulher fantástica, uma mulher incrível, não sei se alguns dos que estão aqui presentes já tiveram o prazer de conhecê-la. Ela chama Marinalva Dantas, e essa mulher passou quase 10 anos comandando um grupo do governo federal, cuja missão é combater o trabalho escravo no Brasil. Esse grupo é conhecido como Grupo Móvel, porque esse grupo viaja por todo o Brasil, são várias equipes, eles vão em fazendas, em usinas, em empresas, e eles libertam trabalhadores escravos, e eles libertam de verdade. Eles entram nas fazendas, tiram os trabalhadores escravos, obrigam o fazendeiro a pagar a multa, a pagar a indenização, eles colocam esses escravos em caminhões, em ônibus, o transporte que tiver lá na hora disponível, eles colocam os caras nesse transporte e levam para as suas casas, que geralmente são em outros estados. Então é um trabalho realmente maravilhoso, incrível. A gente ia fazer aqui uma sessão de lançamento de autógrafos desse livro depois da minha palestra, mas infelizmente a editora Saraiva de São Paulo, que é a editora que publica meus livros,
ela foi vendida, está com um novo dono e eles pararam tudo para reformar a empresa. Então, infelizmente, não aconteceu isso. Mas vocês conseguem comprar o livro em grandes livrarias, na internet e tudo mais. Eu vou mostrar aqui umas fotos e comentar alguns casos, só para vocês terem um pouco de ideia. Quem pode passar aqui as imagens? Você? Ela está andando sozinha, é isso? Automaticamente? É melhor parar, porque eu comento. Isso aqui... pode parar assim, a gente vai de um por um. Aqui foi um trabalho que a Marinalva fez no Mato Grosso. O Pará e o Mato Grosso são os dois estados com maior índice de trabalho escravo no Brasil. Aqui é no Mato Grosso. Sempre que ela e a equipe dela iam para essas operações, eles estavam todos os escravos para saber quanto tempo estavam ali, como chegaram, o que é que passaram, se tinham comida, se tinham água e tudo mais. Nesse caso, tinha tanta criança trabalhando na fazenda de algodão, que a Marinalva ela separou, colocou numa fila os adultos, na outra fila as crianças. Eu não lembro agora de cabeça, me parece que eram quase 70 pessoas, das quais quase 30 crianças. Isso foi em 2004. A gente está falando do século 21, não é anos 70, anos 80. Isso acontece hoje no Brasil. Mais de 30 crianças trabalhando 12, 14 horas por dia numa fazenda, debaixo do sol, dormindo no meio do mato, comendo mal, bebendo mal. Isso acontece no Brasil hoje. Vai passar. Essa é uma dessas crianças que foi libertada nessa operação. Pode passar. Aqui são trabalhadores escravizados numa fazenda do Mato Grosso também, que ela tirou e estava levando no ônibus. Vocês veem ali na frente do ônibus, né, Feliz 2001. Isso era no final de 2000 para 2001, ou seja, também século 21. E ela libertou dessa fazenda 83 escravos e estava levando todos eles para as suas cidades. Essa fazenda tem um caso muito interessante para destacar, que nessa fazenda a equipe da Marinalva encontrou a agenda do fazendeiro e tinha o nome de uma empresa chamada Coteminas. Essa fazenda era uma fazenda de algodão. E essa Coteminas é a segunda maior indústria têxtil do Brasil. A Marinalva não sabia quem era o dono da Coteminas. Desculpa, essa operação da Marinalva foi em 2003. Né? Ela não sabia quem era o dono da Coteminas. E no relatório que ela fazia para o Ministério do Trabalho, né, repito, esse grupo dela, isso é o que eu acho interessante, não é uma ONG, não é um tipo Greenpeace, é um grupo do governo federal, um grupo multidisciplinar, que tem gente do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, do IBAMA, Polícia Federal, e aí ela colocou no relatório dela que tirou aqueles escravos da fazenda assim e destacou o fato de ter a Coteminas, que ela sabia que era uma grande empresa, não sabia que era o dono. Um amigo dela, quando viu o relatório, falou: "Você é louca? Você sabe quem é o dono da Coteminas?" O dono da Coteminas era o então vice-presidente da República, o José Alencar, que era o vice-presidente do Lula. Então, só que isso era uma agenda. Eu não posso me basear numa agenda num livro meu trabalho é jornalístico. Eu fui apurar esse caso mais fundo e descobri que existe, até hoje, está arquivado na Procuradoria-Geral da República, um caso envolvendo o vice-presidente da República da época, José Alencar, num caso de trabalho escravo. Pensa bem, num país em que o vice-presidente da República está financiando o trabalho escravo, como é que a gente resolve a questão? Né? O vice-presidente da República, do presidente que era do Partido dos Trabalhadores, financiando o trabalho escravo no Brasil. Como é que a gente resolve isso? No país, a gente está cheio de senador, deputado, dono de fazendas com trabalho escravo. O atual ministro do Esporte, Pisciani, foi flagrado pela Marinalva com trabalho escravo na fazenda dele. Pessoal, pensa bem nisso. O governo federal libertou 50 e poucos escravos da fazenda do ministro do Esporte do governo federal. Conseguem perceber
a densidade disso? Quão profundo é o problema? E aí, repito, eu falei do caso Zé Alencar, que era vice do Lula, que era do PT, o Pisciani do PMDB. Só para voltar no ponto inicial, esqueçam partidos. Foquem nas pessoas, nos indivíduos. São os seres humanos que fazem a diferença. Pode mostrar a próxima. Não sei se vocês conseguem ver, essa imagem está uma péssima definição, mas são homens sendo levados naqueles caminhões de bois. Aqueles caminhões que têm corrente para amarrar os peixes não caírem. Essa é a foto. São vários homens num caminhão cheio de correntes. São trabalhadores escravos. Pode mostrar a próxima. Essa cena eu acho linda. Aqui foi uma libertação que ela fez aqui no Pará. Essa mesa gigante, com um banco muito grande, cheio de trabalhador escravo. E vocês veem aqui na mesa várias carteiras de trabalho. Esses homens, esses escravos, muitas vezes, eles não têm nenhum documento. Como a Marinalva é auditora fiscal do trabalho, trabalha no Ministério do Trabalho, ela sempre fazia as operações dela, levando caixas e mais caixas de carteiras de trabalho virgens, zeradas. E aí, quando o agricultor, o trabalhador, não tem carteira, ela emite na hora. Ela tira a foto do cara com a máquina digital, coloca na carteira, coloca o nome do cara, o cara assina. Tem relatos lindos de trabalhadores. Meu livro eu escrevi com base em documentos, relatórios, entrevistas, fotos e vídeos. Tem vídeos comoventes de trabalhadores chorando, com orgulho, porque nunca tinha tido carteira de trabalho na vida. Cara de 40, 50 anos, dizendo, trabalhei a vida inteira, nunca tive isso, e pega com orgulho, sabe, e chorando, porque tem carteira de trabalho, graças ao trabalho dessa pessoa. Pode mostrar a próxima. Aqui é um alojamento, é uma rede no meio do mato. É um alojamento onde esses homens vivem, trabalham 12, 14 horas por dia embaixo do sol, na hora de dormir, dormem numa rede no meio do mato. É assim. Pode passar? Próxima. Aqui também, vocês veem que não tem nem proteção lateral, né? É aberto os lados, são estacas com a lona em cima. É assim que as pessoas dormem. Pode mostrar a próxima? Não sei se vocês conseguem ver aí, isso aqui é uma cama de gravetos, de pequenos galhos de árvores. Pode mostrar a próxima? Aqui é outra operação, ela libertando os escravos. Pode passar? Aqui é um trabalhador pegando água no meio do córrego sujo, água barrenta. Pode passar? Essa água que bebiam. Eles bebiam essa água. Tem um relato no livro, tem a foto desse trabalhador. Aqui a gente não tem a foto. Eu quando eu faço meu trabalho, eu fico muito frio, né? Eu foco muito no que eu tenho de fazer, eu vou entrevistar as pessoas, vejo fotos, vejo vídeo, e sempre muito focado no trabalho. Então, assim, poucas vezes na minha vida de jornalista, eu me emocionei durante um trabalho, porque eu fico muito focado. Tem um caso nesse livro que, quando eu fui escrever o capítulo, aquele trecho, eu assisti o vídeo da situação. E foi a única situação que, quando eu fui escrever, vendo o vídeo, eu chorei. Porque é muito deprimente a situação. Lembrei disso agora por causa da água. É um trabalhador, tem um vídeo, a Marinalva entrevistando esse cara. Ela está falando com ele, perguntando há quanto tempo ele estava na fazenda, qual era o trabalho dele, se ele recebia salário ou não, não sei o quê. E aí, no meio da entrevista, ela percebe que ele tem uma cicatriz muito profunda, assim, no dedo indicador. E aí ela pergunta a ele, o que foi isso? Aí ele fala assim, é porque eu levava surras de facão na fazenda. E aí ela pergunta aí, mas por que batia no senhor de facão? Aí ele fala assim, porque eu pedia água limpa para beber. Aí, quando ele fala isso, na hora, ele começa a chorar, no mesmo instante. E aí ela também chora. Ele chora de humilhação, da vergonha de dizer que apanhava de facão, porque queria água limpa para beber. Ele não queria um alojamento, uma cama, ar-condicionado, não. Ele queria água limpa para beber, só isso. E aí ele começa a chorar, ela também chora, ela não consegue mais falar. E aí você ouve uma voz que vem de trás da câmera, que é do cara que está filmando.
Aí o cara fala assim, mas seu fulano, acho que é Edivaldo o nome do cara. Mas seu Edivaldo, por que o senhor pedia água limpa? Como é que era a água que vocês bebiam? Aí ele fala assim, olha a comparação que ele faz, né? Olha o exemplo que ele usa para descrever a qualidade da água. Ele fala assim, era uma água amarelada, grossa e cheia de bichinhos. Parecia suco de abacaxi. Todo mundo aqui já tomou suco de abacaxi. Aquele suco denso, grossinho, gostoso, daquela coloração. É essa a comparação que ele faz com a água que eles bebiam. Isso foi no Pará. E isso foi numa fazenda, no sul do Pará, região de Marabá, por ali. Isso foi numa fazenda em que havia um galpão maior do que essa sala, com ar-condicionado, para as vacas prenhas. Então, as vacas que estavam prenhas, que estavam gestantes, dormiam num galpão com ar-condicionado. E os homens, os seres humanos, dormiam no meio do mato, tomando água suja. Isso foi em 2004, ou seja, agora, faz 13 anos, muito recente. Isso acontece hoje no Brasil, pessoal. Enquanto a gente está aqui, todo mundo bonitinho, banho tomado, no ar-condicionado, tem homens, mulheres e crianças trabalhando nessas condições. E o Pará e o Mato Grosso são os estados campeões dessa questão no Brasil. Tem mais foto aí? Tem uma foto que eu achei que eu tinha mandado para o Giuseppe, mas acho que não mandei, que também é uma história muito comovente. Eu lembrei dela porque aqui tem crianças, que é de um garoto que a Marinalva fez uma operação, acho que foi no Maranhão essa, e ela pergunta ao garoto assim, quantos anos você tem? Aí ele fala, não sei não, senhora. Não, meu filho, quantos anos? Qual a sua idade? Aí ele fala, não sei. E não é um bebezinho, é um menino tamanho médio assim. E aí porque essa operação que eles fazem, que esse grupo faz, eles sempre vão com a Polícia Federal, porque nas fazendas quase sempre tem capanga, tem gente armada, até que esses caras vigiam os escravos para eles não fugirem. Então ela pensou que o garoto estivesse nervoso por ver a polícia ali, né, os caras armados. Não, filho, tenha calma, me diga uma coisa, em que época do ano as pessoas cantam parabéns para você? E ele falou, cantam o quê? E aí ela cantou para ele uma parte da música, parabéns para você. Quando ela acabou de cantar, ele falou assim para ela, eu nunca ouvi essa música não, senhora. Presta atenção, não é que ele já tinha ouvido a música ou não tinha nunca cantado para ele. Ele nunca tinha ouvido a música que todos vocês, aos 2, 3 anos, já sabem de cor. Ele nunca tinha ouvido essa música. Pouco depois, o pai desse garoto chegou e perguntou ao pai dele qual a idade dele. O menino tinha 13 anos. Imagine isso, um garoto de 13 anos que nunca ouviu a música Parabéns para você. Nunca cantaram para ele, ele nunca foi na festa de aniversário. O mundo dessa criança é esse. E repito, isso acontece hoje no Brasil. Isso não é anos 60, anos 70. Esse garoto, ele trabalhava como operador de motosserra na fazenda. Ela perguntou ao menino como ele se divertia. A Marinalva é mãe, é avó, ela adora criança, então ela sempre fica muito... Quando ela vê alguma criança na fazenda, ela fica muito emocionada. E ela perguntou ao garoto, como é que você brinca? Aí ele falou, eu brinco desmontando e montando a motosserra. Essa era a brincadeira dessa criança. Alguém aqui viu um filme chamado 12 anos de escravidão? Pode olhar para ver, só para ter uma ideia. Bastante gente. Então, esse filme, eu não vou lembrar agora, acho que ele se passa no século 18 ou 19, nos Estados Unidos, no momento em que a escravidão negra ainda era legal nos Estados Unidos, ou seja, não era crime. Só que, se o negro tivesse dinheiro, ele poderia comprar a própria liberdade. Então, nesse filme, é uma história real de um negro que tinha comprado a própria liberdade e, portanto, era um homem livre. Só que esse cara é capturado e volta a ser escravo. E aí, ele passa 12 anos para poder provar que não era mais escravo. Então, por isso que o filme chama 12 anos de escravidão. Repito, essa história aconteceu, é uma história real e aconteceu numa época em que a escravidão negra ainda era legal nos Estados Unidos.
A gente tem no Brasil, no livro tem esse caso, tem a foto e tudo mais. A gente tem no Brasil um caso de um cidadão, foi aqui no Pará também essa história, de um senhor que passou 19 anos escravizado. Esse cara foi solto em 2003 pela Marinalva, depois de passar 19 anos escravizado na fazenda. Hollywood fez um filme sobre a história de 12 anos de escravidão no século XIX. A gente tem no Brasil uma história de um cara que passou 19 anos escravizado no século XXI. A situação nossa aqui é muito séria. É muito séria. É bom saber que tem pessoas que lutam por isso, que combatem isso, mas isso também depende muito da gente. A gente precisa saber disso, precisa se indignar com isso, precisa cobrar a atitude dos políticos, dos empresários. Tem várias empresas grandes, marcas famosas, que já foram flagradas com o trabalho escravo. Então, assim, é muito importante a gente estar isso, porque eu tenho um trabalho muito duro, assim, eu sou muito seco, às vezes, quando eu estou fazendo esse meu trabalho autoral de livros, mas, por um lado, eu sou meio poético, assim, meio romântico, de achar que aquela frase, que é uma frase muito comum, quase piegas, de que se cada um fizer a sua parte, dá resultado, eu acho que isso acontece, né? A Marinalva é a prova disso. A Marinalva, graças ao trabalho dela, de uma mulher, ela libertou mais de 2.300 pessoas da escravidão no Brasil. Graças a uma pessoa, existem 2.300 pessoas, homens, mulheres e crianças, que hoje estão livres, não naquele inferno que passavam antes, né? Eu já falei por mais de meia hora, eu queria parar para saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, queria que vocês ficassem muito à vontade para perguntar qualquer coisa, a casa de vocês, eu que sou aqui o intruso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, assim, fique à vontade. Ninguém? Nada? Exatamente. Não sei se todo mundo ouviu aí atrás, o Sérgio perguntou se existe hoje uma estatística que aponte quantas fazendas ou escravos, ele é paraense, falou que queria saber do Pará, quantas fazendas ou escravos existem hoje no Pará. No Pará não tem, Sérgio, nem no Brasil, porque é o seguinte, como é uma atividade clandestina, é muito difícil você mensurar, porque eles não são registrados, obviamente, né? Mas existem estudos que estimam em cerca de 100 mil pessoas hoje no Brasil trabalhando de forma escrava. Então, é um estudo, né? Algumas pessoas apontam mais, outras apontam menos. Eu acho melhor ficar no equilíbrio ali. Uns falam em 150, uns falam em 70, 80. Eu acho que dá para considerar aí uns 100 mil escravos hoje no Brasil, trabalhando sem nenhum direito trabalhista, sem salário, ameaçados de morte. Uma coisa que eu não falei, que eu acho interessante, é que meu primeiro contato com o mundo do trabalho escravo, né, foi em 99 aqui no Pará. Durante 2 anos eu fui correspondente da revista Veja na Amazônia. E eu vim morar aqui em Belém. Eu sou do Recife, moro há muito tempo em São Paulo, estou aqui morando em Belém agora a trabalho. E eu morava aqui na época em Belém, né, fazia matérias de toda a região amazônica e fui fazer matéria sobre o trabalho escravo. E daí eu acompanhei uma operação da Polícia Federal em Tomé Açu para libertar escravos na fazenda. E eu vi, ninguém me disse isso, eu vi uma fazenda que tinha um galpão de madeira onde os trabalhadores dormiam. E lá nesse galpão, sabe aquela imagem de desenho animado? O cara, quando é preso, tem uma bola de ferro e uma corrente no pé dele? Eu vi aquilo nessa fazenda.
Eles tinham 3 bolas de ferro com correntes. As correntes tinham vários ganchos para ficar no pé dos caras. E vários trabalhadores dormiam com os pés acorrentados a bolas de ferro. Isso eu vi em 98 em Tomé Açu, acompanhando a operação para libertar esses caras lá na fazenda. Então, é esse tipo de situação que a gente tem no país, né? A tua pergunta é essa, a resposta é essa. Eu acho que cerca de 100 mil pessoas vivem hoje nessas condições de país. Alguém mais? Lester, talvez fosse interessante para a informação do pessoal, que o governo, quer dizer, o Ministério do Trabalho publica de 2 em 2 anos as chamadas listas sujas das empresas que foram autuadas. Este ano, por exemplo, a publicação ela só veio por conta de uma liminar, porque havia um impeditivo para a publicação. Desde 95 que o Brasil reconhece a existência de trabalho escravo e a partir daí, então, em ação conjunta com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, etc., vem publicando essas listas sujas. Se eu não me engano, a última lista ela abrangia mais ou menos 205 ou 206 empresas denunciadas, autuadas, ou fizeram termos de ajuste de conduta com o Ministério Público. Isso foi um ponto bem lembrado pelo ministro. Ele educadamente não quis citar, mas quem barrou a lista suja foi o Lewandowski. Então vocês veem como são as coisas, né? E esse episódio também está no meu livro, bem contado. Era véspera de Natal, Lewandowski, eu vou trabalhar hoje. Não tinha ninguém no tribunal, obviamente. Ele foi lá só para assinar, impedindo a publicação da lista suja. Ou seja, um homem que deveria lutar a favor, lutando contra, proibindo o Ministério de divulgar a lista suja, né? E foi uma briga grande, gigantesca, para poderem liberar a voltar a publicar a lista suja. Por quê? Porque tinha uma empresa do ramo imobiliário que buscou Lewandowski e entrou com ação pedindo isso e ele aceitou, né? Hoje, felizmente, voltou a ser publicada a lista suja, mas foi o nosso ministro Lewandowski que deu lá a canetada para barrar um elemento que é muito importante, porque com a lista suja, qual é o objetivo dela? É falar para os bancos, incluindo bancos públicos, para empresas e principalmente para a sociedade internacional, quem são os grandes fazendeiros e grandes empresários do Brasil que têm trabalho escravo. Então, com isso, teoricamente, os bancos públicos, principalmente como BNDES, Caixa Econômica, não dariam empréstimo a essas empresas. Ou seja, forçariam o cara a regularizar a situação, não ter mais escravos em suas fazendas e empresas, entendeu? Tinha alguém ali atrás na tua mão que eu vi? Pode falar. Adriane, né? A Adriane perguntou qual a minha opinião acerca da reforma trabalhista. Adriane, eu como jornalista, como falei aqui no começo, eu tenho muito cuidado com o que eu falo, né? Para não falar nada equivocado, nem passar uma ideia errada. Eu não conheço a reforma trabalhista a ponto de falar a respeito. Já li muito, sei de muita coisa dela, mas eu acho que para eu falar, eu teria de ler tudo, conhecer tudo. O que eu acho é o seguinte: o país está numa situação em que ou se muda muita coisa ou não vai sair do buraco. Isso é um fato. A gente tem hoje quase 14 milhões de desempregados no país, né? Não foi à toa, chegou aqui. Foi durante muito tempo quebrando tudo e agora está na situação que está. Eu acho, sim, importante que se faça uma reforma trabalhista e previdenciária no país. Eu sou jornalista, mas antes de ser jornalista, eu fiz engenharia mecânica, então sou engenheiro também. Eu gosto de números. Eu adoro matemática. Eu adoro matemática porque o número não tem opinião. Número não tem partido, número não tem time, número não tem cor, número não tem sexo. Número é um número. 4 é maior do que 3 em todos os lugares da Terra. Simples. Os números mostram que
como é hoje o sistema previdenciário do Brasil, a gente caminha para a falência. Tudo que eu li até hoje, estudei sobre reforma trabalhista e previdenciária, no caso da previdenciária que eu estava falando, se não mudarem o formato, daqui a 20, 30 anos, o país inteiro vai trabalhar só para pagar a previdência. Se eu estiver equivocado, os especialistas até podem me corrigir. Mas eu acho sim importante fazer uma reforma trabalhista e previdenciária para ver se tem alguma reação, né? Mas eu não conheço tanto a ponto de dar uma opinião mais específica nisso, entendeu? Boa tarde, Cléster. Eu só queria fazer uma observação em relação à questão do trabalho escravo. É que hoje, né, embora a Convenção 29 da OIT ela fale do trabalho forçado, o nosso Código Penal ele prevê e caracteriza como trabalho análogo a de escravo o trabalho degradante. É o que a gente está vendo aí nas suas fotos. E só para esclarecer o público que hoje existe um projeto de lei justamente para descaracterizar o trabalho degradante. Por esse projeto de lei só passa a ser trabalho análogo a de escravo se houver a restrição da liberdade do trabalhador. Quando a gente sabe que a maioria dos resgates que são feitos, mais de 80%, são feitos com base na caracterização de degradância do trabalhador. Eu não preciso ter necessariamente a privação da liberdade desse trabalhador para caracterizar o trabalho análogo de escravo. E esse projeto de lei vai justamente na contramão da história, porque ele defende que esse trabalho degradante aí seria uma mera irregularidade trabalhista e só passaria a ser trabalho análogo de escravo se houver a restrição da liberdade. Perfeito. O Roberto tocou num ponto que é muito importante também. Inclusive, voltando à pergunta da Adriane sobre a reforma trabalhista, existe uma bancada ruralista querendo colocar na reforma trabalhista alguns itens também que iriam aliviar a questão do trabalho escravo. Por exemplo, existe uma ideia de que seja legalizado pagar ao agricultor, em vez de salário, dinheiro, apenas alimentação. Então, assim, é um bicho, né? É um cachorro. Você dá a ração para ele e ele está ali para você para brincar. Então, são essas coisas que a gente precisa ficar muito atento, entendeu? Porque na hora que passa um negócio desse, você vai tratar o trabalhador rural como um animal, antigamente era um bicho de carga, né? Um boi que está ali no torno, você dá o capim para o bicho e ele fica lá trabalhando para você. Basicamente é isso, né? Pessoal, eu ficaria aqui mais uma hora com vocês na boa, mas já fui informado que o nosso tempo acabou. Obrigado pelo papo, gostei muito. Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta a mim e falar ali fora, estou à disposição, tá? Obrigado. Cléster, gostaria de agradecer em nome da Mendes e Mendes e nossos parceiros a sua palestra. Realmente é um tema que é de muita importância, porque a maioria de nós que estamos na capital, às vezes não temos muita noção do que acontece no interior do nosso estado, já que é um estado tão grande. E nós, do escritório Mendes e Mendes, particularmente, temos uma pesquisa sobre essa questão das repercussões sociais do trabalho degradante. Como ele implica em aumento da violência doméstica e familiar, abuso sexual, exploração sexual infantil, uso de entorpecentes, inclusive para maximizar a produção. Então, a tua palestra é muito importante, eu acredito, principalmente para os acadêmicos que estão aqui, que talvez não tenham tanto contato com esse tema, e muito engrandecedora para nós que trabalhamos com isso. Então, eu te agradeço, vou entregar o certificado agora, e a gente faz uma foto. Pessoal, só para finalizar aqui uma coisa, eu uso bastante o Instagram. Quem quiser me adicionar para ficar em contato, trocar ideia, como eu também falei aqui no começo, dou muitas palestras em universidades, colégios, empresas. Se quiser depois me contactar para isso, estou à disposição, é uma coisa que faço com muito prazer e acho importante trocar esse tipo de ideia, tá? Obrigado.